E para finalmente terminar a parte de movimento em duas e três dimensões, a gente fala de movimento relativo, que é um tópico que costuma dar um pouquinho de nó na cabeça, mas que é muito mais simples do que parece. Basta você organizar as ideias direitinho. Imagina que eu tenho uma partícula aqui, ela está se movendo ao longo do espaço, né? Tudo bem, para caracterizar esse movimento, eu preciso saber a posição dela. Mas para saber a posição dela, eu preciso de um sistema de referência, de um referencial. Tá? Então, eu coloco um referencial aqui, y e x, estou fazendo em duas dimensões, mas em três, né? Só soma uma componente a mais no vetor. E agora eu posso definir a posição da minha partícula. O vetor posição da minha partícula, nesse sistema de coordenadas aqui, nesse referencial, é esse vetor R que eu estou mostrando aqui. Uma pessoa com outro referencial, né, com um sistema de eixos que esteja numa origem diferente e até talvez se movendo com relação a esse, por exemplo, se eu estiver dentro de um ônibus, meu sistema de eixos está comigo no ônibus. Todas as posições que eu vou medir são a partir do lugar onde eu estou sentado no ônibus, se eu tiver lugar para sentar. Mas eu posso, né, uma pessoa que está em outro sistema de coordenadas, que tenha outro sistema de coordenadas, que inclusive pode estar se movendo com relação a esse, né, vai dizer que essa partícula tem uma posição diferente no espaço. Ela está no mesmo lugar no espaço, mas no sistema de coordenada dessa pessoa aqui, nesse sistema de coordenada azulzinho, o vetor posição desse sistema com linha, e nota que agora, né, meu sistema é x', y', é um vetor posição R'. Ok? Até agora, nada de muito útil. O que vai ser útil é eu levar em conta a posição relativa entre esses dois referenciais, que é o vetor que sai da origem do sistema sem linha e chega à origem do sistema com linha, que eu vou chamar de R1. Tá? Então vamos lá. R é a posição da partícula medida por um observador no sistema de referência sem linha. R' é a posição do objeto medida por um observador cuja origem é o sistema, né, está no sistema x', y'. E R' é a posição relativa entre os dois referenciais. Esses caras aqui, todos eles podem depender do tempo. Minha partícula pode, inclusive, estar se movendo também. Dessa figura aqui, eu consigo tirar direto a relação entre R, R' e R'. Se eu notar, o vetor R do sistema sem linha é a soma do vetor posição relativa entre os dois sistemas de referência e do vetor posição no sistema de referência com linha. Com isso, eu consigo escrever, então, relacionar os vetores posição dessa maneira. E agora, se eu derivar os dois lados da equação em relação ao tempo, eu tenho o quê? Derivadas de posição são velocidades. Tenho que dr dt é dr1 dt mais dr' dt. Ora, dr dt, né, é velocidade. Então, posso reescrever essa equação como v é igual a vzão mais v'. Vzão é a velocidade que essa partícula vai ter segundo um observador que esteja no referencial sem linha. Vzão é a velocidade relativa entre os dois referenciais. E V' é a velocidade que essa partícula vai ter segundo um observador que esteja no referencial com linha. Tá? Se eu derivar de novo essa equação em relação ao tempo, eu obtenho acelerações, né? E aí eu obtenho que a aceleração do objeto medida no sistema de referência sem linha é igual à aceleração relativa entre esses dois sistemas de referência, mais a aceleração medida no referencial com linha. Tá? As duas primeiras equações, para posição e velocidade,
são as famosas transformações de Galileu. Tá? E elas são válidas elas são válidas sempre, tá? Mas o caso em que a aceleração tanto num referencial quanto no outro, quanto a aceleração relativa entre esses dois referenciais, vai ser de bastante interesse na próxima parte do curso, que a gente vai falar de forças, né? Que significa que esses referenciais são inerciais. Então, se eu pegar essas duas equações aqui em uma dimensão, para as posições eu tenho vetor R' igual a vetor R' mais vetor R'. Se eu escrever em termos, né, de vetores unitários, tem que a posição em uma dimensão, né, o vetor R é x na direção e chapéu. A posição relativa entre os dois referenciais é x direção e chapéu, e a posição medida no referencial com linha é x' e chapéu. Tiro os vetores e chapéu, porque está multiplicando todos os lados da equação, e fico com x igual a x mais x'. Mesma coisa para a velocidade em uma dimensão, né? Eu vou ter, no caso, Vx, por exemplo, se for na direção y, se fosse na direção y era Vy, tá? Então, Vx na direção y é igual a Vzão x na direção y mais V'x na direção y. De novo, eu tenho que Vx é igual a Vzão x mais V'x. Quer dizer o quê? Né? Quer dizer que eu estou olhando em termos das componentes escalares, eu posso escrever essas relações. Agora, eu tenho sempre que tomar cuidado com essas equações. Por quê? Se eu escrevo em forma escalar, né, as componentes escalares têm que levar em conta os sinais adequados. Eu posso, em particular, né, reescrever a equação para as velocidades, né, e calcular quanto que vale a velocidade relativa entre os dois referenciais se eu souber a velocidade do objeto num referencial e no outro. E aqui aparece a coisa que mais dá nó na cabeça da moçada, né? Se a gente subtrai as velocidades nos dois referenciais, mas nota que a gente está falando de componente escalar. Então, se a gente tiver Vx e V'x positivos e esse cara daqui menor do que esse, né, a gente vai ter uma velocidade que é menor do que essas duas aqui. Por outro lado, se eles tiverem velocidades em sentidos opostos, essa componente escalar aqui vai ser positiva, vai ser negativa. E aí eu vou acabar com um número maior do que as duas velocidades juntas, como velocidade relativa. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Lembrar que essas equações aqui estão escritas em termos das componentes escalares, e as componentes escalares, quando a gente substitui os números no lugar das variáveis, é que vão ter sinal, e esse sinal aqui tem que ser respeitado também. Ok? E para terminar, né, vamos olhar um exemplo em duas dimensões, que é um exemplo que não é tão complicado, mas tem algumas pegadinhas, né, que não ficam muito claras, que é o exemplo do Sears e do Zemansky no exemplo 3.14. O exemplo 3.14 ele fala, tem um avião que voa com velocidade de 240 km horários para norte com relação ao ar. E existe um vento de 100 km por hora para leste com relação ao solo. Eu acho que isso não está explicitado no exemplo do Sears, tá? Mas essa velocidade de 100 km horários para leste é com relação ao solo, ou seja, é a velocidade do referencial do ar com relação ao solo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou resolver esse tipo de problema é definir quem é o meu referencial sem linha e quem é o meu referencial com linha, tá? No caso, eu vou dizer que o solo é o meu referencial sem linha e o ar é o meu referencial com linha. Desenho os referenciais. Referencial sem linha, referencial com linha. Agora, né, eu escrevo quem é quem. No caso,
Vzão, lembra lá da fórmula, né? V igual a Vzão mais V'linha. Vzão é a velocidade do ar em relação à Terra, ou seja, é a velocidade do referencial do ar em relação à Terra. E é dado por esse vetor aqui. V'linha é a velocidade do avião no referencial do ar. Então, é um vetor, né, que fala 240 km/h para norte, tá? Eu vou tomar o meu eixo Y, ou Y' como norte, e V' vai estar ao longo desse camarada aqui. E, finalmente, né, V é a velocidade do avião no referencial da Terra, que é o que o problema quer saber. No fim das contas, ele pergunta, olha, qual é a velocidade do avião medida por um observador no solo? Eu escrevo a equação de transformação de Galileu para as velocidades e obtenho que V é a soma de Vzão mais V'linha. Ora, esse vetor soma é exatamente esse vetor aqui. Tá? Então, com isso a gente termina a nossa sequência de vídeos para movimento em 2 e 3 dimensões. Logo em seguida a gente vai começar uma parte muito legal e super importante, que é a parte de forças e dinâmica, em que então a gente vai estudar as causas do movimento. A cinemática não explica as causas do movimento, ela simplesmente descreve o movimento, a dinâmica se preocupa com as causas, e aí a gente vai ter que entender sobre forças.